Eu venho de uma família, assim, hoje nós somos bem de vida, né? Uma família de classe média alta, assim. Mas a gente, no início da formação da minha família, meus pais eram muito pobres e, enfim, demorou para criar renda, crescer, encontrar oportunidade e tudo mais. Então, eu cresci na família típica brasiliense, onde os pais sempre vão falar, faça um concurso público. Estabilidade. Estabilidade. Eles sabiam do que eles estavam falando. Mas o nicho de psicologia tem muita vaga, assim, no concurso público? Não. Para psicólogo? Esse não, é o né? problema, não. E aí eu ia fazer carreiras aleatórias, né? Eu fiz tribunais no início, que eu comecei com 17 anos, assim que eu saí da escola, entrei na faculdade, eu comecei a estudar. E aí, na época que eu comecei a estudar, em 2014, que foi quando eu entrei na faculdade, minha formatura foi em 2019, mas o final foi em 2018. Quando eu comecei a estudar, não tinha assim, por exemplo, não era grande hoje as plataformas de cursinho, não era grande mentor, coaching de concurso, isso não existia. Né? Era muito assim, recente. Tinha um ou outro, uma pessoa que fazia mais sucesso, outra. Aí quem estuda para concurso vai conhecer o Fernando... esqueci o nome dele. O Fernando, o William Douglas. Os coachings, ele ensina você a estudar. Isso, ele dá não é bem um ensino, mas ele dá um direcionamento, sabe? E você vai indo ali. Hoje tem os mentores, né? Os mentores, eles ensinam a estudar. Estão ali em cima, enfim. Entendi. Então, quando eu comecei com a apostila online, onde o pessoal condensava essas apostilas, né? E vendia por R$20 na internet. E R$20 em 2014 ainda era muito dinheiro. Hoje em dia é menos dinheiro. Comprava 2 sanduíches, hoje compra um. Hoje compra um, Sem Coca-Cola. Isso, antigamente era mais dinheiro, então era aquela coisa, né? Pedir pro pai e tal, enfim. Aí eu comecei a estudar nessa época, fiz alguns concursos. Banco, fiz tribunal, STJ. Você chegou a passar em algum? Assim, qual foi? Então, essa foi a minha grande questão dentro da psicologia. Eu comecei a estudar para carreira policial em 2017. Aí eu fiz Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal, fiz PM do Distrito Federal. E para PM do Distrito Federal eu estava numa rotina bem intensa, louca assim mesmo. Acordava de manhã, 5 horas da manhã, ia pro cursinho presencial. 5 da manhã, caraca! Ia para o cursinho presencial, era meu último ano de faculdade, então eu ia para a faculdade depois do cursinho, né, à tarde. Ali meio-dia eu saía para a faculdade, fazia estágio, os estágios obrigatórios de fim de faculdade. Voltava para a faculdade à noite, tinha aula e voltava para casa. Eu morava na Ceilândia, fiz Uniceub aqui na Asa Norte. Então todo dia era Ceilândia Asa Norte. Ceilândia Asa Norte. Galera, é tipo 40 minutos, né? Dava 1h30 1 hora e meia de ônibus, cada trecho. Cada trecho. Vi 1h30, voltar 1h30. Exatamente. Uma realidade, para o pessoal comparar para quem não é de Brasília, né? E aí, assim, ia pro cursinho de carona, né? Meu pai me deixava lá, pegava um metrô, chegava na rodoviária, da rodoviária para Asa Norte ia para Asa Sul. Não, ia para Asa Sul, voltava para Asa Norte, da Asa Norte para Ceilândia e no outro dia tudo de novo. Então, foi uma rotina bem intensa, assim, para mim. E foi nesse segundo concurso que eu fiz, que foi a Polícia Militar aqui do DF, que eu reprovei. E eu tive um episódio depressivo muito grave. Então, depois desse concurso que eu reprovei, que eu tava, né, entrei em burnout, enfim, que eu tava nessa, eu entrei nesse episódio depressivo, fazia tudo o que devia fazer, sabe? Você entra em modo de trabalho, né? Em modo básico, atenção básica. Terminei a faculdade, entreguei TCC e tudo mais. E aí, passei mais tempo estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, passei ao todo só para carreira policial, aí 4, 5 anos estudando só para isso. Então, quando veio 2020, final de 2020, eu falei, não quero mais só ficar estudando, vou atender e vou atender concurseiros. Você, sim, para quem passou por um burnout de estudo, de autocobrança e tudo... Talvez você tenha sentido boa parte das dores dos concurseiros de hoje, né? Sim. Porque tem concurseiro que é profissional, tipo, não leva a sério. E tem aquele que é dedicado, o cara estuda o edital e tudo. O pessoal fala que assim, eu já ouvi falar dessa distinção, né? De concurseiro e concursando. O concursando, ele é temporário, ele tá ali temporariamente. O concurseiro já virou profissional, é aquilo dali, ele vai ser aquilo dali. Caraca. Então, sim, e assim, é muito difícil, porque você vai passando por essas frustrações, essas dificuldades emocionais, né? Eu passei por isso. E minha qualidade de estudo diminuiu muito.
Eu sou uma pessoa que gosta naturalmente de estudar. Eu gosto, assim, de ler, de estudar. Eu sou muito curiosa. Foi um período em que eu fiquei de cama. Caraca. Aí, depois que passou a prova, né, da PM, o que eu fiz? Eu ia para a faculdade, né, que eu não tinha mais obrigações pela manhã. Então, eu levantava, acordava 11 horas da manhã. Ia dormir tarde ainda, mas acordava 11 horas da manhã, ia para a faculdade. Ficava lá na faculdade o dia todo, assim. Olhando o tempo passar, fazendo o que tinha que fazer, tendo as minhas obrigações, dormia e acordava no outro dia, 11 horas da manhã. Você conseguia estudar? Eu fui nessa... Você deve ter travado, né? Porque eu acho que quando você pega um burnout, assim, uma coisa... Não, eu não conseguia estudar. Eu fazia o que tinha que ser feito. Hoje eu olho para minha monografia, me dá um desespero. Para o meu artigo de monografia me dá um desespero. Eu falo, gente, como meu professor foi capaz de me aprovar? É isso que eu penso. Eu olho para aquilo e falo, como meu professor foi capaz de me aprovar? Porque é tudo meio desconexo, assim. Eu escrevi, eu achava que estava ótimo, maravilhoso, porque eu só queria mandar, entregar logo, entendeu? E graças a Deus por esse professor. E os meus maiores agravantes, inclusive, falando desse professor, até, né, se um dia ele assistir isso daqui, professor João Modesto, muito obrigada por todo o apoio e carinho. Porque eu virei para ele no início do semestre de 2018, do final da minha faculdade, falei bem assim, olha, eu quero fazer um concurso, eu estou entrando num cursinho, eu sei que eu tenho um compromisso com o senhor, eu tenho um compromisso com a faculdade e tudo mais, mas eu vou me dedicar a isso porque eu quero sair da faculdade empregada. Então, autocobrança nas costas, né, carregando a mochilinha pesada aqui nas costas e vai. E aí ele falou, olha, eu acho que não é o momento, né? Eu acho que não é a hora. Meu pai falou, minha mãe falou, eu acho que não é a hora. Mas se você quer fazer isso, tudo bem, vou te apoiar, vamos em frente, vai dar certo. Uhum. Então, lá estava eu não faltava com nada, né? Mas chegou perto da prova, eu faltei 2 semanas de aula, com ele ciente do que eu ia fazer, né? Faltei 2 semanas de aula e o pior momento não foi chegar para os meus pais e falar que eu tinha reprovado. Foi chegar para o meu professor e falar, professor, desculpa, não passei. Porque era muita gente acreditando, sabe? Mesmo mantendo assim meio mais fechado, era muita gente acreditando que ia dar certo. E aí hoje esse é o meu grande diferencial como psicóloga de concurseiros, porque eu sei exatamente o que eles passam. O que você acha que pega mais? Opa! Uma dica pra Siri, vira ela de costas, porque ela não, mesmo que ela ouça, ela não vai te responder. Ótimo, entendeu? Siri, pelo uma amor dica. de Deus, que vergonha.